Aceita o convite, Mari, que eu te mandei. Eu sei que você tá aí, tô te vendo. Tá falando que tá aguardando você, tô te aguardando. Aham. Maravilha essa tecnologia! Ai, menina, que bom te ver, que maravilha, que alegria, que felicidade. Tudo bem, minha Esse flor? é melhor agora. Ai, que bom, que ó. Ó quem tá aí, ó quem tá aí. Oh, figura! Ai, gente, que maneiro, que bom, que bom, que bom, Sou, que você tá aí com a gente. Tem várias pessoas maravilhosas já com a gente. Tem outra, obrigada, você também é linda. Tem outras Hum. pessoas também entrando que já tinham entrado e eu saí pra gente se falar. E eu tô muito, muito feliz. O coração chega a estar batendo mais forte, da alegria de ver você aí, de saber que a Sô tá assistindo a gente e todas as pessoas que estão com a gente. Vamos contar então de onde saiu essa ideia e qual que é a intenção e apresentar você. Eu estou desenvolvendo dois projetos. Um chama Jornada do Eu. Já faz um tempinho que a gente não conversa, então vou te atualizar. Um desses projetos chama Jornada do Eu. Esse projeto, ele trabalha PNL e o coaching juntos, certo? E Certo. da Jornada do Eu, como muitas mulheres estavam procurando a Jornada do Eu achei bem interessante criar um grupo de coaching para mulheres. Então eu já estou com a segunda turma desse grupo de coaching para mulheres. E a mulherada está assim, buscando empoderamento, sabe? Buscando energia, buscando inspiração, buscando força, buscando união, buscando sororidade, buscando várias coisas incríveis. E aí, o que eu pensei? Eu falei, cara, eu conheço mulheres inspiradoras, eu conheço mulheres maravilhosas, eu conheço mulheres que apoiam outras mulheres, eu conheço mulheres com histórias lindas. E eu acredito que se a gente compartilhar esse tipo de coisa, a gente fortalece essa intenção, essa ideia, essa corrente, isso que é nosso. E adivinha quem me veio à mente, né, quando eu pensei isso tudo? A primeira, assim, não sendo injusta. É óbvio que eu pensei em várias mulheres incríveis que, graças a Deus, eu conheço. E você foi uma das primeiras que eu pensei. Então, daí esse convite que eu fiz a você. E você, graças a Deus, aceitou. E fiquei muito feliz. E mais ainda de poder matar a saudade olhando um pouquinho para você. Então, eu quero dar boa noite a todas as pessoas maravilhosas que já entraram. E quero apresentar um pouquinho de você. Eu queria que você falasse um pouco de você. Quem é a Mari Berardinelli, essa mulher incrível que eu tanto amo, que eu tanto admiro. Fala um pouquinho de você, então, para essa galera que está assistindo a gente. Vamos lá. Vamos ser sucinta aqui. Isso. É, Então, eu venho de uma carreira, uma longa carreira aí como advogada corporativa, societária, de governança, trabalhava com governança. E até que eu me vi nessa situação de que não era o que eu curtia fazer, não era o que me inspirava, não era o que me trazia felicidade. Foi então que me enfiei no curso de coaching, na verdade, buscando um autoconhecimento, fui fazer um curso de coaching. Já tinha feito vários enquanto eu era gestora, né, em empresa, mas quis fazer um curso mais completo, né, estava começando a se olhar para dentro de novo, né, depois do nascimento da minha filha, aí acho que os filhos mexem com a gente a beça. Foi quando eu conheci a maravilhosidade aí da Auristela, a Aurinha, e a gente se conheceu no curso. E aí, quando fazendo esse curso, eu falei, cara, eu não vi só ali o caminho de como me guiar para onde eu queria chegar, e sim como era o que eu queria fazer, era a forma que eu queria usar dali para frente para poder colaborar com o mundo, né? Poder colaborar com outras pessoas que também estavam nesse momento. Usei várias ferramentas, fui usando várias ferramentas que a gente. Eu sou uma pessoa muito de planejamento e o coaching dá muitas ferramentas para você se planejar, né? Essa coisa de você, e ao mesmo tempo eu tenho esse lado de olhar para dentro, o que eu quero, de autoconhecimento. Sempre tive essa busca do autoconhecimento e acho que o coaching ele faz essa junção dessas duas ferramentas, né, do autoconhecimento e planejamento, que eu achei assim ferramentas incríveis. Eu falei, cara, né, quero colaborar para levar isso para o mundo. E
E aí foi isso. E aí comecei a atuar, né, como coach. Fiz essa mudança de carreira, estava com uma filha pequenininha, outro aí na cabeça, né, um segundo no planejamento ainda, só na, na ideia. E a gente tinha também, por outro lado, essa ideia de mudar de país. E o coaching também se encaixava nisso, né? Porque eu já não era muito feliz, já não estava feliz com o direito, com o trabalho, né, que eu fazia, apesar de estar bem, de estar numa posição boa. E mudando de país, se eu vier, a gente se mudando, eu teria que fazer necessariamente uma atualização, né, no direito novamente. E eu falei, pô, vou ter que estudar mais direito, né? Então, assim, investir num novo formato, uma nova coisa que eu pudesse, né, começar. Então, isso faz tudo parte de um planejamento, né? Você pensa, eu sou pessoa de planejamento, a Auri sabe, eu sou pessoa mega Então, de são planejamento. essas. Então, é isso, assim, não é comum, não é tão comum ainda que as mulheres sejam tão planejadoras quanto você. Isso é uma coisa que eu acho que você contribui muito, que você inspira muito, né? Dentro do trabalho que você desenvolve com todas as pessoas com quem você já trabalhou e trabalha, isso é algo que fortalece, que empodera, que faz a pessoa criar uma visão daquilo que ela realmente quer. E isso é algo que eu quero também que você me ajude a trazer para essas pessoas que estão assistindo a gente, que elas buscam isso também, sabe? Eu percebo que dentro dos processos de coaching que a gente tem realizado, tanto do grupo de coaching para mulheres quanto na jornada, essa possibilidade de enxergar etapas, as pessoas ficam muito ansiosas. E isso atrapalha essa parte do processo. Então, em algum momento, eu vou querer que você contribua de alguma forma nesse sentido também. De assim, como que você faz para estruturar esse seu planejamento? Essa coisa de você olhar para dentro de si, isso também é uma coisa que me encanta muito, que eu acho sensacional e essencial. A gente não tem como... uma coisa, algumas falas suas que eu queria aproveitar, que eu quero aproveitar, uma delas é assim, você falou que você encontrou a sua forma de contribuir. Isso é uma coisa que o coaching ele teve esse momento, né, de muitas pessoas terem realizado o curso, nem todo mundo seguiu, algumas pessoas eram para conhecimento próprio, outras eram para agregar o trabalho que elas exerciam em alguma outra área, e algumas realmente resolveram seguir a carreira de coach. A carreira como coach, né? Viver isso na prática, no dia a dia, viver disso. E eu percebo que, como teve aquele momento de muitas pessoas fazendo ao mesmo tempo, em algumas situações as pessoas meio que perderam crédito no coaching. Totalmente, Não é verdade? Isso é uma coisa totalmente. que inquietou quem trabalha direito. Quem trabalha como eu e você, que trabalhamos de maneira correta, que procuramos fazer os processos, sabe, da melhor forma possível para o nosso coaching e tudo mais, a gente ficou muito incomodada com isso. Mas só que uma coisa que eu falo, esse tipo de coisa acontece em qualquer ambiente profissional, né? Você pode ter bons e maus advogados, você pode ter bons e maus médicos, então não é por isso. Vai depender especificamente de cada profissional. Mas quando a gente fala de contribuição, isso meio que já virou um jargão. Você percebe dessa forma também? Assim, tantas pessoas reproduzindo, repetindo isso como se fosse, sem ser verdade verdadeira, repetindo porque ouviram alguém dizer. Você com certeza não é, eu conheço você, eu sei do que você está falando. Pessoas que ainda não te conhecem, que estejam assistindo a gente, sabem também que a gente, assim, pelo meu trabalho, quem está aqui assistindo a gente conhece o meu trabalho. Então, pelo meu trabalho, vão saber que eu não iria chamar uma pessoa que não fosse verdade verdadeira. Só que como que a gente faz para as pessoas assim, sentirem quando que é uma coisa que é isso de verdade, não é charlatanismo, não é conversa fiada, não é alguma coisa para tirar o dinheiro dos outros, sabe? Que norte você teria, assim, que insights, que coisas você traz, que coisas você pensa que podem contribuir as pessoas na hora que elas querem procurar um processo de autoconhecimento para que elas possam se sentir seguras. Sabe? Acho que essa é a minha pergunta, para a gente É, eu, apoiar eu, esse não- público. eu não sei, assim, eu sempre tive. Minha mãezinha entrou aí, gente. Minha mãe Ai, pode, que bom. pode A minha confirmar isso. também. É, então, eu sempre tive um faro muito bom para personalidade, sabe, minha flor? Eu sempre tive, assim, uma. Então, eu, o que eu, o que eu sugiro é que as pessoas realmente sintam se tem uma conexão com aquela pessoa e que elas estão. Se elas sentem naquela pessoa uma conexão, uma vontade de estar ali genuína, sabe? Eu sempre tive esse feeling,
essa facilidade de entender, do tipo, isso vale a pena, isso não vale a pena, essa pessoa se conecta comigo. E não estou falando que a pessoa seja boa ou ruim, e não estou falando que não estou tentando desqualificar ninguém. Eu acho que é simplesmente conexão com a pessoa que você está escolhendo para você seguir junto, né? Porque eu acho que todo mundo você pode ser boa para uma pessoa e pode não ser boa para outra pessoa, né? Isso vai depender, né? Porque criar a empatia entre o coach e o coachee, entre qualquer profissional, entre qualquer amizade, você ter uma empatia, eu acho que é fundamental. Então, você sentir, né, que você se conecta com o jeito daquela pessoa de pensar, que você se conecta com, com a história ou com a forma daquela pessoa tá levando a vida. Eu acho que isso né, e você sente na pessoa uma vontade genuína de estar ali, né? Porque eu acho que pra gente isso fica muito claro, né? Eu também conheço Sim. muito seu trabalho. Eu sei que estar aqui, fazer essas coisas, não é para você só um ganha-pão, né? É muito mais do que isso. É uma vontade, é um prazer, né? Realmente uma Faz coisa que a assim o gente coração bater gosta. mais forte, faz, É, sabe, borboletas na barriga. Faz o coração exatamente. bater mais forte quando você vê o relato de alguém que está realmente conseguindo alcançar aquilo que desejava através dessa conexão, dessa empatia que é gerada através do nosso trabalho, desse fortalecimento que é gerado através do nosso trabalho, com certeza. E dentro disso tudo que você está falando, nossa, assim, é muita alegria de perceber que você está alinhada com o que eu penso também, é essa empatia que precisa acontecer quando a gente decide escolher um profissional, e isso é para qualquer área. E você falou uma coisa que eu concordo plenamente, assim, o bom e o mal depende do contexto, depende do cenário, e são rótulos. Se a gente parar para avaliar, bom e mal são rótulos que vão caber ou não, dependendo do contexto, dependendo do cenário. Um exemplo que eu uso, que às vezes é até um pouco pesado, a minha mãezinha dando tchau. É um contexto que às vezes eu acho muito puxado, é a ideia justamente que às vezes eu dou como exemplo, assim, eu me considero uma pessoa do bem. Só que, dadas as devidas circunstâncias, eu poderia optar por eu poderia tomar uma atitude que a sociedade julgue de uma maneira ruim. Por exemplo, meu filho é minha vida, como seus filhos são sua vida. Matar é um crime, você concorda? Matar é um crime. Se alguém fizer alguma coisa com os nossos filhos, fizesse algumas coisas com os nossos filhos, nós seríamos capazes de matar. Então, assim, dependendo do contexto, dependendo do cenário, dependendo da situação, legítima defesa, né? Dependendo de uma série de coisas. Não é uma coisa que nós faríamos de caso pensado. Então, o que eu digo é que bom ou mal é rótulo e não faz sentido você colocar uma pessoa dentro de uma caixinha dessa. Eu adorei a sua abordagem no sentido de empatia. Você vai ter uma conexão, isso é instintivo, isso é intuitivo, isso é de todos nós. Todos nós temos essa capacidade, tanto de gerar conexão, não é mesmo? De perceber o outro. Só que muitas vezes as pessoas estão tão atarefadas e tão preocupadas com o passado ou com o futuro, que elas não se fortalecem nessa capacidade, nesse recurso. Você concorda com o que eu estou falando? Com certeza, com certeza. E eu acho que é isso. Eu acho que você tentar, quando você vai procurar um profissional, seja lá para fazer o que for, né? Você tentar entender o histórico dele, o que está por trás daquele profissional, né? Porque foi o que você falou, o coach, eles são vários cursos, você monta, né, na verdade, o perfil que você quer seguir. E você monta o perfil não só com os cursos que você faz de coach, mas com a sua vida, né? Eu tenho uma visão muito grande de empresa, de trabalhar em empresa e corporativa, sair desse mundo, né? Mas assim, eu carrego 15 anos de experiência com isso. Então é interessante quando, né, eu tenho muitos clientes que estão dentro do mundo corporativo, que estão querendo fazer mudanças ou que estão querendo voltar, né? E eu acho que outra coisa que a gente também tem que buscar é entender o sentimento da pessoa, né? Se você está num momento muito ansioso e você também pega uma pessoa muito ansiosa, né? Eu acho que você tem que entender que, pô, peraí, isso vai potencializar ainda mais. Se você pega uma pessoa que está
mais tranquila, que está num momento mais calmo. Se você está muito paradona, né? E você pega uma pessoa também muito paradona, muito zen, e você está precisando de alguém para te dar um gás, para te... Então, assim, é claro que eu acho que a gente do outro lado, aqui do coach, a gente faz essa dança, né? Eu sou capaz de ser aquela que dá uma, né? Vamos, peraí, calma, né? Vamos lá, mais amor, por favor. Vamos. E também você fala, pô, vamos lá, planejamento. Acorda! Acorda! Né? Nossos Então, coaches que eu digam, né? Uma hora a gente está naquela paz, naquela. Ontem, a minha coach foi acontecer uma coisa muito engraçada. Uma das, né, a coach de ontem, que eu estava conversando com ela no último horário de ontem à noite, foi engraçado porque teve um momento que estava tudo na paz, só daqui a pouco comecei a sacudir ela, cara, é só você para fazer isso comigo. No final da sessão a gente pergunta, geralmente, né, como foi contribuição, como a gente... Aí a Ilana falando, ela mesma, como foi contribuição, como que a gente pode, se pode contribuir de alguma outra forma. E aí ontem foi o dia da sacudida, de organizar, inclusive, dona Ilana, eu estou esperando respostas suas, exatamente, você que o diga. Então, é isso, exatamente o que você falou, é buscar esse equilíbrio. Beleza, então falamos de coaching, para que as pessoas possam entender um pouco como procurar, como guiar, né? Como guiar que sentimento que poderia guiar para se sentir segura de que encontrou o profissional que precisa. Maravilha, adorei sua super dica. Agora eu quero conversar um pouquinho sobre esse outro lado de empoderamento feminino. Como que a gente... Como no nosso universo, assim, hoje, no que você pensa, o que você sente que pode fazer a diferença para que a gente se fortaleça? Pensa em você como mulher, em mim como mulher, em todas as mulheres que estão assistindo a gente, assim, se você pudesse pensar em uma dica, uma coisa, um pensamento, que seja uma frase, que seja um filme, não sei, o que vier à sua cabeça nesse momento que a gente vai desenrolando a ideia, porque a minha ideia era uma conversa, e com a gente sempre vai sair conversa boa. Então não tem script, não tem nada pré-determinado, a ideia é realmente a gente pensar e contribuir da melhor maneira possível para essas pessoas que estão nos assistindo. vamos lá. Eu sou, né? Você sabe que eu sou uma grande fortalecedora da rede feminina, né? Eu acredito muito Sim. nisso. E eu acho que, assim, isso, apesar de eu... Engraçado, né? Porque eu sempre me considerei uma pessoa com muitas características tidas de masculinas, essa coisa da praticidade, né? do fazer, enfim. Mas eu tenho eu acho que até uma missão, sabe, de vida, de trazer as mulheres, eu acho que para esse lugar, né? Sair dessa síndrome da impostora, né, que a gente se sente quando muitas mulheres, né, que eu acho que é muito comum, de quando você está começando a ir bem, você fala assim, pô, mas peraí, né? Então, Será que eu mereço tudo será isso? que eu mereço tudo isso? Então, mesmo antes de me tornar coach, eu me lembro assim, né, eu tendo conversas com a minha chefe, né, eu tive muitas chefes mulheres, e então, quando eu percebi que tinha uma disputa, sabe, de poder, eu falava assim, cara, olha só, não, peraí, né? Por que você está disputando poder com ela? Assim, vamos dar as mãos que a gente se fortalece, né? Enquanto grupo. Quando eu falo, né, de empoderamento feminino, eu não estou falando da mulher ser mais do que ninguém. Eu estou falando da gente conseguir ser, né, tá no mesmo lugar, assim, tá na mesma página, né? A gente ter Equidade. equidade, né? Eu acho que as pessoas confundem muito isso. E tem um livro que para mim é um livro muito importante, assim, que foi um livro que é um livro que eu recomendo para todo mundo, que eu acho que eu já falei desse livro para você, Que tá ali que em é o cima, eu Lean, devia ter pego ele. que é um livro que eu acho, vou ver até aqui atrás também, que é um livro chamado Faça Acontecer. Faça acontecer. Você me Ou, recomendou, tá aqui comigo. cadê ele? Ou Lean In, Depois em eu inglês. posto. Ou Depois eu Lean In posto na minha página. em inglês. E ele tem audiobook também, que eu acho ótimo. Enfim, hoje em dia eu sou Com uma grande certeza. consumidora de podcasts, audiobooks, né? Quando você está fazendo tudo. E eu acho que esse livro, para mim, é um livro, né? Que ele é muito significativo, porque ele fala... E eu tenho vários outros livros, depois eu posso até compartilhar com você, Com que, certeza. que falam dessa questão da mulher
muito relacionado à mulher no mundo corporativo, né? As diferenças, as sutilezas que a gente encontra de, de receptividade, de reação à nossa reação, né? O Lenin tem um exemplo muito interessante, que é o exemplo que ela fala que quando ela estava na universidade, eu não sei se ela fala quando ela estava ou se ela soube desse caso, né? Que um professor numa universidade dessas americanas, bambambãs, Harvard, sei lá o quê, fez um estudo de caso que foi o seguinte, ele falou, dividiu a turma em dois grupos, não falou o que ele estava passando para cada grupo, né? Assim, passou dois perfis de pessoas para aqueles grupos analisarem, né? Para analisar se gostaria de trabalhar com aquela pessoa, qual é o que eles achavam daquela pessoa. E aí passou o mesmo perfil, só que um era homem e outro era mulher. Mas os grupos não podiam se comunicar. E era o mesmo perfil, era a mesma pessoa, só que um tinha um nome masculino, outro tinha um nome feminino. E o grupo que tinha um nome feminino considerou essa atitude arrogante, uma pessoa difícil, uma pessoa autoritária, marrenta. As pessoas não saberiam muito bem se queriam trabalhar ou não. E as atitudes vindas de um homem eram totalmente aceitáveis, era um líder. Não só aceitáveis, como eram tidas como positivas, né? Sim, era uma coisa boa a pessoa agir daquela forma. Ele é firme, ele só quer ser firme, ele só está fazendo o trabalho dele. Várias justificativas. Pois é, e a maioria das pessoas que, né, topava trabalhar com ele, queriam ser tá na equipe do cara. E da mulher não, assim, um percentual muito menor. E a análise, incrivelmente, não era assim, os homens escolheram isso, as mulheres não, foi bem equilibrado, homens e mulheres, entendeu? Escolhendo isso. Então, assim, isso tá na gente também. E aí eu acho que a gente tá atento a isso. Né? Eu acho que essa é a primeira coisa que eu acho. A gente tá consciência é remédio. Era aquilo que foi aquilo que a gente ouviu muito tempo na PNL, né? A gente também fez curso de PNL juntas e consciência é remédio. Quando a gente toma consciência de alguma coisa, não que isso vá milagrosamente resolver qualquer questão, mas contribui certamente para mudanças culturais, para mudanças de uma série de coisas. Isso é uma mudança cultural, porque o machismo ele realmente está enraizado na cabeça das mulheres também. O machismo não é só homem que é machista, não, infelizmente. Os homens acabam sendo machistas, é só para pensar uma coisa muito simples. Na maioria das vezes, quem acaba tendo a maior responsabilidade na educação dos filhos, na maioria das vezes, salvo algumas exceções, acaba sendo a mãe. E as mães, por serem machistas também, acabam reproduzindo muitas das atitudes. Igual outro dia, aquela coisa que a gente ouvia há muito tempo, mas eu ouvi esses dias e eu fiquei assim, chocada que ainda se ouve isso. Aquela história prenda suas cabritas que o meu bode está solto. Gente, isso aí é o cúmulo do absurdo e ainda se ouve esse tipo de coisa. Dentro do que você estava falando, eu me lembrei de uma fala que quando a mulher está estressada, ou na verdade ela não está estressada, ela está incomodada com alguma coisa, ela se posiciona, atitudes, falas assim, tá de TPM, sabe? Coisas do tipo que realmente colocam a mulher, quando está se posicionando, como se ela fosse um ET, como se nós estivéssemos ela, né? Como se nós estivéssemos fazendo alguma coisa de errado, alguma coisa fora do comum. Só que aí entram algumas questões que eu acho que vale a pena a gente avaliar. Eu concordo, Ilana, isso está mudando, mas ainda não mudou o suficiente. É um processo, e é por isso que a gente está conversando aqui. Todo o processo para ele realmente se fortalecer e acontecer de verdade, a gente precisa estar atento, a gente precisa conversar sobre ele, sobre as situações, para trazer percepções e possibilidades dentro da cabeça de cada um. Então, eu trago essa pergunta para todas as mulheres que estão nos assistindo e os homens também que estiverem nos assistindo. Até que ponto, quando você tem uma situação entre você e uma outra mulher, você apoia aquela mulher, você procura entender o ponto de vista dessa mulher ou você simplesmente critica essa mulher? Até que ponto a gente age dessa forma? A gente age de maneira a apoiar e até que ponto a gente age de maneira a criticar só por ser mulher?
Eu assisti até por uma recomendação de uma das mulheres que fez o primeiro grupo que eu falei para você, do Soul, né, do Coaching Group para as mulheres, chama Eu Sou. Só que é Soul de alma, de essência, não é não é S-O-U, é S-O-U-L. E dentro desse grupo, uma das mulheres recomendou algumas séries, uma série, foi a Ada, inclusive, que recomendou. Ela aí, ó, sorrindo. Ela recomendou a série da C.J. Walker, que foi a Já primeira assisti. negra. Você assistiu? E Assisti. assim, Muito bom. eu achei maravilhoso, super emocionante. E o final, o desfecho, é aquela coisa assim, caramba, quem quisera elas tivessem tido essa conversa lá no início. Quando termina a série, a CJ, assim, vamos por parte. Primeira inquietação minha. Ela conseguiu todo o sucesso, toda a fama, mas ela não era chamada pelo nome dela. Ela não era Sarah. Ela era CJ Walker, Madame CJ Walker. Ela ficou famosa e conhecida não pelo nome dela, mas pelo nome do marido. Isso foi uma coisa que me incomodou. Mas tudo bem. 100 anos atrás, 200 anos atrás, sei lá, foi 1900, né? Cento e poucos anos atrás. Então, naquela época, ok. Mas será que hoje ainda existem situações semelhantes a essa? Foi uma inquietação minha. Outra maior de todas foi essa situação das duas mulheres brigando quando ela procurou para realmente apoiar, ela só queria contribuir, ela não queria pegar nada. E aí, quando ela foi lá e pegou e fez sucesso, a outra ficou perseguindo ela a vida inteira e no final elas tinham aquela conversa se nós teríamos sido maravilhosas, ainda mais maravilhosas, nós teríamos sido grandes líderes ou criado uma grande equipe. Eu acho que é mais ou menos assim a frase final lá do fechamento da série. Que aquilo me inquietou, porque eu fiquei pensando, gente, e é isso, assim, quantas coisas incríveis, sensacionais, maravilhosas nós podemos criar a partir da nossa conexão, a partir da nossa união, a partir da nossa força, do nosso empoderamento. Essa moça linda que acabou de entrar aí, a Camila, acabou de entrar aí. Essa moça linda, ela fez Cefet na mesma época que eu. E essa também é um exemplo de mulher, assim, dessas que entraram, que estão aí assistindo a gente, tem várias que são incríveis, sensacionais. Nossas mães são as primeiras, assim, pra gente falar também, que são mulheres incríveis. Só que essa moça, ela fez a carreira, ela desenvolveu a carreira dela na área de manutenção. Ela começou como eletrotécnica, fez engenharia elétrica e hoje ela é super, ultra, mega na empresa que ela trabalha. E ela desenvolveu essa carreira, assim, à base de muita dedicação, à base de muito esforço. E aí a pergunta que eu faço, assim, dentro da nossa sociedade, o que você percebe sobre a relação dos homens apoiando mulheres? Boa noite, Vitor. Apoiando mulheres a se desenvolverem nas suas carreiras e a relação entre isso e as mulheres apoiando homens, de nada. Todo carinho você faz por merecer. Te amo muito, Camila. E o contrário disso, sabe? Assim, o que você percebe? Como que funciona hoje na sua cabeça? Como que você vê hoje essa relação? Você acha que tá de igual para igual? A mulher, quando tá super crescendo na carreira, o cara vai lá e apoia, e é parceirão. O contrário também é verdade? Você acha que essa balança ainda está bastante desequilibrada? Não, eu acho que é aquilo, né? Já teve uma mudança incrível. Eu acho que hoje as mulheres já têm mais lugar, né, de fala, mas eu acho que ainda não é igual, né? Acho que isso é óbvio. Sinto que sim, existe ainda muito machismo por parte das mulheres também, por parte dos homens nem se fala, porque é isso, né? Eles estão numa posição, quando você, né, não viveu, o que a gente fala do lugar de fala, né? Quando você não vive essa realidade, é muito diferente você conseguir se conectar com essa causa e ter a tal da empatia, né? Então, assim, eu entendo, pô, meu marido é um cara que, por exemplo, né, super preocupado, trabalha no mercado de tecnologia, então ele sempre, né, assim, desde que a gente se conheceu, eu acho que essa minha veia, ainda mais depois que a nossa filha nasceu, que ele começou a querer muito essa questão de que essa inquietude de será que a minha filha vai ter menos oportunidade porque ela é mulher. Isso moveu ele muito mais para dar
oportunidades. A gente sabe que o mercado de TI é um mercado, assim, né, majoritariamente masculino, mas já tem muitas mulheres, mas as mulheres, pouquíssimas mulheres em cargos, né, de gestão. Então, ele é um cara que, por exemplo, dá sempre muita oportunidade para as mulheres, né? Se eu fosse uma pessoa ciumenta, isso seria um problema, porque ele acaba tendo equipes com muitas mulheres, porque ele dá prioridade justamente para poder desenvolver e, né, deixar com que mulheres cresçam na área. Mas eu agora eu tô morando, né, em fora, estou morando em Sydney, não sei se as pessoas sabem desse contexto. E desde que eu vim para cá, eu eu tive contato com muitos grupos de mulheres, né? Então, por exemplo, até através do Dani mesmo, do meu marido, eu tive contato com um grupo de mulheres em TI, né? Mulheres de business, né? Ligadas a negócios. Então, assim, eu acho que, de alguma forma, as mulheres estão se ligando nisso, que quando elas participam de um grupo, esses grupos são majoritariamente masculinos, especialmente, né, nesses ambientes, TI, né, tem alguns outros, né, que a gente sabe, né, engenharia. Então elas estão tentando se unir para dar um lugar de fala e para trazer oportunidades umas para as outras. Então, assim, eu vejo muita movimentação muita ajuda realmente, muita colaboração nesses grupos. Então, eu acho que isso sim, acho que isso está mudando. Eu acho que a criação desses grupos é super necessária, porque é isso, ter essa coisa da partilha, teve um desses grupos que a mulher trouxe essa questão da síndrome da impostora, e aí foi assim, né, pô, as mulheres, caraca, nossa, muita gente não sabia o que que era e não tinha nomeado esse sentimento ainda, essa sensação. E aí todo mundo parou para estudar, para ler, né? E fizeram reuniões sobre isso, sobre como olhar para isso, né? E, enfim, esse lado de empoderamento. Mas eu acho que ainda a gente está caminhando. Eu sinto que os homens ainda não dão o lugar adequado, ainda não dão E por que será? Aí, eu acho que assim, fala, Ju. eu tenho algumas possibilidades, assim. Eu acho que o que você não conhece é mais difícil você respeitar. E quando, por exemplo, você falou a palavra sentimento, né? As pessoas não sabiam ainda nomear esse sentimento quando falou da síndrome da impostora e tudo mais, que na verdade é síndrome da impostora ou síndrome do impostor, né? Qualquer momento que a pessoa sinta que ela acha que não merece aquilo que ela está obtendo, e muitas das vezes sendo resultado de uma dedicação, de um esforço, isso é a síndrome do impostor, então, ou da impostora. E quando você falou de sentimento, a primeira coisa que veio na minha cabeça é assim, todos nós sentimos, homens e mulheres. Mas nós sempre fomos muito estimuladas a falar sobre a nossa, na maioria das vezes. A gente está falando de uma regra geral, vamos colocar assim. Da mesma forma que a nossa fala tem sido no sentido de a gente sabe que as coisas estão melhorando, mas elas ainda estão longe de chegarem aonde a gente deseja. A gente sabe disso. Melhorou, mas ainda não está bom o suficiente. Então a gente está falando de uma maioria, não estamos falando de todo mundo, certo? Então, sentimento sempre foi uma coisa que foi mais acessível para nós. Chorar, por exemplo. Aquela frase que a maioria das pessoas já ouviu de alguém falando ou já ouviu para si, principalmente se foi homem. Homem não chora. Ai, que Então, horror. peraí. Eu também acho um absurdo. Eu fico super chocada quando alguém fala isso. Assim, como assim homem não chora? Homem não é gente? Não sente? Então, falar de emoção, falar de sentimento para nós, geralmente é mais fácil do que para os homens. E aí, quando a gente consegue lidar melhor com as nossas emoções, a tendência é que a gente consiga conversar com mais facilidade do que transformar aquilo em agressividade. Você concorda com a minha linha de raciocínio? A tendência é que se você... Eu concordo, mas eu acho que são muitos fatores, minha Flor. Eu acho que assim, acho que esse é um fator, né? Eu acho que esse é um fator, sem dúvida.
Mas eu acho que o simples fato da vantagem para eles de se manter o status quo, sabe? Eu acho que existe uma Sim, sim, vantagem em se claro. manter, né? E é uma vantagem inconsciente, né? Tem um outro caso que eu li também, que eu acho que, não sei se foi nesse livro do Faça Acontecer, mas que foi de um cara, dois pares, né, que trabalhavam juntos, e o rendimento do cara era muito melhor do que o rendimento da mulher, né? Eles lidavam com atendimento a clientes. E é, aí teve uma semana que ele começou a perceber que, cara, ele não estava conseguindo render nada, que os clientes estavam muito difíceis, que estava tudo. Quando ele se ligou, que ele estava mandando um e-mail com o nome dela. Pelo simples fato dele ter mudado o lugar de fala para uma mulher, os clientes estavam aceitando menos o que ele falava. Ele não tinha noção disso. Caramba. Ele estava já uns 2 ou 3 dias, tipo, cara, o dia não está rendendo. Aí quando ele se ligou nisso e ele viu, ele sabe, aí ele levou isso pro chefe dele e eles resolveram fazer uma experiência. Ela ficou uma semana respondendo os e-mails com o nome dele e ele com o nome dela. A produtividade dela, os resultados dela subiram absurdamente. Então, assim, são tantas informações, né? A Fernanda que falou da questão do o homem ainda ganha mais do que a mulher. Sim, o homem ganha mais do que a mulher, e são também vários fatores, né? Não só dos homens serem reconhecidos e estarem, né, e receberem mais promoção e tudo mais, mas pessoas no mesmo cargo, o homem ganha mais do que a mulher, o homem ele negocia muito melhor o salário que a mulher. Isso é dado real, entendeu? O homem, a mulher, ela tem muito mais flexibilidade, ela senta na mesa para negociar o passe dela, já disposta a reduzir, sabe? O homem, ele Abaixar. leva a baixar e a aceitar, ela chega muito mais aberta. O homem já chega, ele, né, Ele já, aquela coisa, já estabelece o ponto que ele quer. não é só o ponto que ele quer, ele sabe que aquilo que está sendo oferecido ali pode subir. Se pode subir, ele vai tentar subir. Entendeu? De qualquer forma, se a pessoa está oferecendo aquilo, é porque pode ser mais. Então, ele vai tentar essa negociação. Então, assim, é isso que eu falo, né? Tem os dois lados. Tem o lado da própria mulher, tem o lado do homem, Sim. né? E tem o lado inconsciente, né? Que Do você senta numa inconsciente mesa. coletivo, vamos dizer assim. A mulher já senta na mesa com essa vivência histórica dela, né? É, por isso, a mulher, são as qualidades, né, que se espera de uma mulher. Que ela seja mais flexível, que ela seja mais ponderada, que ela não seja tão egocêntrica, não tenha, né? Ela tem que, teoricamente, ela não pode ter uma autoestima, né? Ela tem que Então, poder, ela é tem que sobre. Então, isso é o que o inconsciente coletivo talvez ainda carregue. E é isso é justamente o que a gente quer, ou quebrar. chega disso. Chega, exatamente, quebrar isso. Então, quando a gente pensa em quebrar isso, por exemplo, quando você falou da situação de, poxa, é o status quo, é o que existe e eles não querem trocar isso. Eu lembrei de uma parte do filme da CJ que ela vai tentar negociar com aquele cara, eu não lembro agora o nome da pessoa na época e nem do ator no filme, mas que ele fala assim, a gente não quer uma mulher nesse processo, a gente não quer, porque ele praticamente diz exatamente o que você falou, tá muito bom pra gente, por que a gente vai querer deixar vocês entrarem na conversa, sabe? E entra mais uma vez o que a gente havia falado antes. Primeiro tem que vir de nós essa força, esse fortalecimento, individualmente, depois coletivamente, porque não adianta nada. Se o elo, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, vamos dizer assim. Então, mesmo que a gente esteja num grupo, se tiver alguém que não esteja segura de si, fortalecida de si, sabendo do seu potencial, ela acaba que enfraquece aquela coletividade. Então, a gente precisa trabalhar isso individualmente para poder fortalecer realmente esse conjunto, esse grupo. Então, a gente deu dica de filme, que foi o da C.J. Walker, né, da Madame C.J. Walker. A gente deu dica de livro, que foi o Faça Acontecer. Você lembra o nome da autora? Ai, agora eu esqueci. Ela é Cíntia. a CFO do Facebook. Vou ter que procurar. Não, daqui a pouco eu lembro. Tá. Só esqueci, daqui a pouco eu lembro. É, uma das músicas, vamos falar de música um pouquinho então, assim, que empodera, né, que
que eu acho que está muito relacionado com essa nossa conversa. Eu tenho ouvido muito Rita Lee. E aquela música que ela fala, né? Por isso não provoque a cor de rosa, choque. Quando ela fala essa rosa choque, por exemplo, eu penso no rosa, não no rosa em si, mas tipo um rosa de chocar, de chocante. E às vezes a gente tem que ser realmente chocante, mas principalmente para nós mesmas. Porque eu percebo que quando a gente está forte, as coisas acontecem com muito mais fluidez, com muito mais segurança. Então, o grupo de coaching para mulheres, o Eu Sou, ele trabalha justamente isso, esse fortalecimento. Ah, sabe quem está com a gente nesse grupo? As deusas. As deusas. Elas estão com a gente. E cada encontro tem uma deusa que apoia a gente. E eu trouxe essa reflexão também para as meninas. Por que esse pensamento exclusivamente de um Deus? Será que só existe um Deus? Será que... Porque assim, Deus fez o homem e a mulher. Por que não existe uma deusa também do lado desse Deus? Né? Então, assim, as meninas ficaram reflexivas sobre essa possibilidade. Depende obrigada. da religião, né? Sim, depende da religião. A gente deixa bastante ampla essa possibilidade, mas foi uma reflexão. Eu sabia que era com S. Eu falei Silvia alguma coisa, mas eu não lembrava realmente não. Obrigada, Fê. Então, assim, claro, tudo depende do ponto de vista de cada um, e a religião é um ponto de vista. E nessa questão das deusas, isso entra realmente para trazer uma possibilidade de empoderamento, de fortalecimento, de questionamento realmente, né? Poxa, né? Será? Em algum momento da história já existiu? Alguém já acreditou nas deusas? Ou sempre se acreditou em um Deus? E eu acho que mais do que isso, assim, eu acho que é você começar a entender as características femininas como características muito fortes, né? Eu acho que essa coisa da por que não as deusas, né? Não é só você simplesmente mudar do feminino do masculino para o feminino. Não. É você começar a entender, a dar outra importância para características femininas, como elas são importantes até para o momento que a gente está vivendo hoje, desse caos que a gente está vivendo hoje, né? Se você parar para analisar os países que têm mulheres no comando tiveram uma resposta muito mais eficiente. Né? Eu sou apaixonada pela Jacinda, a primeira-ministra da Nova Zelândia. Sou assim, acho essa mulher incrível. E quando ela assumiu, questionaram ela, que ela, né, ela teve algumas situações, né, de ataques religiosos e que ela foi encontrar as famílias e abraçou as pessoas e falaram: você não acha que a sua empatia te torna uma líder mais fraca? Né? Você é muito empática, isso te torna... Na verdade, não foi uma pergunta, foi já uma acusação. Te torna uma líder mais, né, mais fraca. Ela falou: de forma alguma. São duas coisas que não são. Você ter força e você ter... e você ter empatia são duas coisas que se complementam, né? Sim. O amor e o poder, né? Eles podem, ele fica muito mais forte quando eles vêm juntos, né? O amor no sentido dessa compreensão do outro, né? Não só o amor próprio, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Mas enfim, é isso. Acho que te interrompi, mas o que eu estava te falando eu acho que deusas sim, e deusas com as características femininas sim, sabe? Sim, você apoiar... Desculpa, vai. Não, de forma alguma, eu agradeço. E quando você fala das características femininas, me veio um outro insight, que é perceber que nós temos o nosso lado masculino e feminino, assim como os homens, que são complementares e deveriam se fortalecer. Então, pensando de uma maneira mais ampla, quando o homem, por exemplo, não se permite sentir, chorar, falar sobre as emoções, ele está enfraquecendo características femininas que poderiam torná-lo muito mais forte. E nós, quando não nos posicionamos, quando não entendemos que nós temos o nosso valor e não colocamos de maneira clara esse pensamento, esse posicionamento, a gente também enfraquece uma coisa que seria, vamos dizer, uma característica mais masculina, o nosso lado mais masculino. Então, essa coisa do yin e do yang, essa coisa do positivo e do negativo, do masculino e do feminino, isso somos nós. A gente é um ser holístico, a gente é um ser completo, e entender que nós temos esses dois lados
pode fortalecer demais o nosso entendimento de como mudar a situação que ainda está, né? O que a gente deseja realmente que aconteça não eu até acho assim que as pessoas, quando falam de machismo e feminismo, ainda está, assim, feminismo hoje, na minha percepção, ainda é uma coisa que é o caos que precede a ordem. Eu não concordo com algumas práticas, eu acho que são exageradas e entendo que é meio que uma revolta, assim, de tanta coisa contrária e desrespeitosa que aconteceu ao longo da vida, dos anos todos, ainda está precisando de um equilíbrio. Mas ok, alguma coisa tem que ser feita e as pessoas ainda talvez não tenham encontrado o ponto ideal, vamos colocar assim. Mas estamos no movimento, e aí, na minha percepção, a ideia não é que haja um melhor ou pior do que o outro, mas sim que haja aquela palavrinha que a gente falou mais cedo, equidade. Para que a equidade venha acontecer, que seria dar a cada um de acordo com as suas necessidades, fortalecer aquilo que falta para que a gente possa chegar num ponto de equilíbrio, vamos colocar assim, eu acho que a sororidade é algo que realmente faz a diferença. Que a gente está fazendo esse papel, esse processo aqui nessa conversa, né? De buscar essa união, de buscar esse fortalecimento, de buscar esse poder que é nosso e que às vezes fica perdido dentro de uma síndrome do impostor, por exemplo, né? Esse lugar de fala que você tão brilhantemente trouxe é algo que a gente deve buscar dentro da nossa casa, dentro das nossas relações, dentro do nosso ambiente profissional, se posicionando de maneira saudável, se posicionando de uma maneira a buscar uma solução melhor para todos. E eu acho que é esse o caminho que a gente está percorrendo através dessas nossas conversas, das nossas dicas. As meninas que estão fazendo os grupos já ouviram demais essa palavra e elas ficam empolgadas. A gente daqui a pouco vai ser cortada, porque a gente tem 1 hora de conversa e faltam 9 minutos para chegar a nossa 1 hora de conversa. A gente falou bastante e eu queria saber de você, Mari, assim, uma frase que te inspira, um recado bacana que você queira falar, alguma coisa que você queira compartilhar um pouco mais nesses 9 minutos que a gente ainda tem de conversa. Cara, uma frase que me inspira é a frase da minha empresa, né? Que é Be the Change, né? Que é seja a mudança que você quer para o mundo. Eu acho que isso para mim sempre foi e é uma linha guia, sabe? De você agir construindo o mundo que você quer. Sempre agir nessa direção, né? Eu acho que isso é um bom começo. Uma dica que eu daria eu acho que a gente está vivendo um momento muito, muito conturbado, né? A gente está vivendo um momento com muita ansiedade, ao mesmo tempo de muita espera, de muita, né, muita coisa está parada em compasso de espera, ela é muito lenta. E eu acho que às vezes a gente se levar para esse lugar da estagnação, do ficar parado, isso só piora toda essa situação que a gente está, o momento e o momento interno nosso. Então, assim, acho que a maior dica para mim, talvez, da vida, seja continuar caminhando. Pequenos passos, sempre, sabe? Né, você perguntou lá no início o que eu faço, né? Nessa minha coisa de organização e de... eu tenho um quadro branco que eu boto todos os itens, todas as coisas que eu tenho, todas as minhas pendências, todas as coisas da semana, e eu boto para mim e eu boto pro meu marido. Tipo, o que eu tenho para fazer, o que você tem para fazer, o que a gente... E estabelecer metas pequenas, sabe? Eu acho que quando a gente para de caminhar, e eu reparo isso comigo, né? Quando eu fiz essa mudança toda para cá, e foi, né, aquilo para cá onde? Que o povo ainda não sabe onde você tá. Eu falei já no meio, né? Quando eu fiz essa mudança aqui para Sydney, né? Primeiro que foram 5 anos de planejamento. A gente começou o planejamento lento, né? Eu queria fazer essa mudança só quando meu filho tivesse 2 anos, meu filho mais novo que não existia. Então, pra vocês terem ideia da loucura da pessoa, né? A minha filha tinha 1 ano de idade. Organização, planejamento, maravilhosa.
a gente conversava sobre mudar e eu falei, olha, mas eu só quero mudar depois que meu segundo filho tiver pelo menos uns 2 anos, porque eu sei que essa primeira idade é muito difícil, né? A gente fica, enfim, a gente precisa de apoio. E a dica que eu passo é essa, assim, eu estabelecia sempre pequenos passos para eu dar na direção que a gente escolhia, né? Então, a gente tinha esse planejamento de 5 anos, não adianta sair correndo 5 anos atrás, né, da data. Então, assim, o que a gente tem para fazer? Né, o que a gente pode fazer agora que vai ajudar a gente lá na frente quando a gente falar, cara, pisa no acelerador, né? O que a gente já pode deixar pronto? Então, né, a gente começou a trabalhar todas as etapas que a gente tinha, tanto que quando a gente resolveu vir, cara, você sabe, né, minha flor, assim, a gente resolveu em outubro de 2018, a gente resolveu que a gente, não, em outubro não, em julho, a gente resolveu, cara, vamos agora, chega, vamos agora, tá, vamos no começo do ano, então tá, então a gente comprou passagem em outubro para vir para Sydney, a gente não conhecia, a gente escolheu o lugar primeiro, né, o que a gente quer? Para onde que a gente quer ir? Tem que ser, a gente quer um lugar, um país com língua inglesa. A gente tinha cidadania italiana, né? Meu marido e minha filha têm a cidadania italiana. A gente podia ir para, né, para a Europa. Não, a gente queria um lugar que tivesse um momento econômico bom. A gente estudou a economia dos países. Né? Eu não queria Estados Unidos. Ele até queria. Eu falei, não, eu não quero Estados Unidos. Já morei nos Estados Unidos, ele também já tinha morado. Eu falei, não quero criar meus filhos lá. Pessoal meu, galera, não culpo ninguém que queira, não estou julgando ninguém, não quero ser julgada também. São coisas minhas, não queria criar meus filhos nos Estados Unidos. Então, beleza, Inglaterra, Austrália, cara, Canadá é muito frio, cara. Né? Aí, Inglaterra, eles não têm essa receptividade com o estrangeiro. A gente queria um lugar que a gente pudesse ir e ganhar cidadania para os nossos filhos com um curto prazo de tempo, sem ser Canadá e Austrália. Então a gente foi cortando. Pô, o Canadá é muito frio, é mais perto do Brasil, mas, cara, é muito frio. Se você quer viver uma vida, eu prefiro estar mais longe, mas ter uma vida, né, um dia a dia. Então a gente foi tudo, a gente foi montando o quebra-cabeça. E aí a gente foi, né? Então é isso, fomos estudar economia, estudar o que a gente queria. Aí depois que meu filho nasceu, vamos para onde? Peraí, ele tem muito problema respiratório, tem que ser um lugar seco. Tudo a pessoa estudou, entendeu? A pessoa pensou e a pessoa. E aí você vai dando pequenos passos. Eu cheguei aqui os 4 primeiros meses, né? Aquela coisa de mãe, né? Tem que adaptar a família inteira. E aí você se coloca um pouco de lado. E você não. E aí a hora que eu esqueci das minhas prioridades, dos meus passos, aí você começa, aí você deixa todo mundo melhorando e você vai piorando, né? Porque, cara, é isso, não é porque eu sou coach, porque eu tenho conhecimento, cara, que você não esquece, você atropessa, Gente, né? Isso não. gratidão por você ter falado isso. Porque eu tenho várias amigas psicólogas que a maior reclamação delas é isso. As pessoas acham que psicólogo não tem problema, que psicólogo é gente, é gente. As pessoas passam por vários processos e a gente também precisa de ajuda. Uma frase que eu costumo dizer. De pau. Às vezes acontece, né? É. E uma frase que eu costumo dizer é essa, que todo mundo que tem um cérebro precisa de um psicólogo, todo mundo que tem um sonho precisa de um coach. E esse processo todo que você fez para transformar o seu sonho, as suas metas, você sonhou e depois você transformou em pequenas metas para que eles se tornassem realidade na sua vida hoje. Eu acho que a melhor forma da gente agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente é justamente falando isso, sintetizando esses passos que você deu. Claro que a sua jornada foi muito maior do que isso, a sua dedicação, a sua entrega foi muito maior do que essas breves palavras. Eu acompanhei um pouquinho, você compartilhou comigo alguns momentos. Sei que foi perrengue em alguns momentos, porém, você está vencendo dia a dia essa entrega que vocês estão dando aí, essa vida de qualidade que vocês foram buscar para sua família. E eu sou muito, muito, muito grata pela sua vida. Sou muito, muito grata pela sua amizade, pelo seu carinho. Agradeço você ter aceito o convite. E eu prefiro que a gente encerre antes da gente ser cortada, para a gente poder se despedir de maneira bacana. Agradecer a todos que participaram. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome de cada um que está indo aqui com a gente. Vamos lá, Ilana está aqui. Deixa eu ver se quem aparece. Ilana, muito obrigada, Ilana. Marcele. Renata, Fernanda, Tia Nena, Cris, Larissa,
Tem uma outra Renata também, Renata Carneiro, Nelly, Sandra, Ada. Olha, imensa gratidão pela presença de todas vocês, de todos que já estiveram com a gente, por alguma razão precisaram sair. E deem ideias, deem dicas também de próximas conversas. Semana que vem a gente está de volta com mais um papo de mulheres inspiradoras. Minha lindona, imensa gratidão pela sua presença, pelo seu convite. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Gratidão pelo convite, por ter essas mulheres lindas aqui também. E um beijo enorme no Dani, um beijo nas crianças. E depois, assim que acabar, eu já te ligo pra gente conversar um pouquinho. Tá Cuida bom. bem de você, tá bom? Beijo, lindona. Beijo, Gratidão. se cuida. Enorme. Beijo. Beijo. Tchau.